Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Páginas, o podcast. Eu sou Ariel Leandro, para quem quiser me seguir, minha rede social tá aqui embaixo. Esse é o João Vianney, para quem quiser seguir ele é só correndo atrás mesmo, tá? Porque rede social não tem. Hoje nós temos o prazer de receber ela, que tem mais de 15 anos como advogada. É presidente do Clube Rotary, Mulheres Empreendedoras na cidade de Cotia. E é apresentadora, além de tudo isso, é apresentadora do Sem Censura, programa de rádio daqui da cidade. Muito prazer, doutora Jo. O prazer é todo meu. Primeiro eu quero agradecer ao convite, dizer boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando nessa tarde, essa noite, esse dia, que depois que vai ficar gravado aí para vocês estarem assistindo. E é isso aí, estamos aqui. Hoje eu estou no outro lado. Para começar, conta pra gente como foi sua jornada no direito, por que você escolheu essa área? Para eu contar como foi a minha jornada, como é que é um podcast de superação, então eu vou dizer para vocês como começou e como eu superei. Começou na minha infância. Como assim começou na sua infância? Eu, aos 7 anos, eu já comecei a trabalhar. Né? Naquela época, eu sou de uma família pobre, uma família que tinha poucos recursos financeiros, e a gente começa a trabalhar cedo. Hoje é complicado, né? Trabalhar não pode, o ECA não permite. Mas naquela época, na minha época, a criança tinha que trabalhar. Então, eu comecei aos 7 anos a trabalhar na feira. E aí, para estudar, né? E aí, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar na Avenida Paulista, fazendo faxina no prédio da prefeitura. E como assim? Para estudar era difícil. E nessa época eu cursava a 7ª série, que hoje é o 8º ano do ensino, o ensino médio, né? E naquela época eu acordava 5 horas da manhã e ia dormir meia-noite, porque eu trabalhava na Paulista e morava na Zona Sul. E aí eu parei de estudar. Tive que deixar de estudar porque não dava tempo. E aos 16 anos me casei. Tinha parado de estudar na 7ª série, que nem já falei, hoje é o 8º ano, e fiquei casada durante 10 anos, e nessa que eu fiquei casada durante 10 anos, me separei, que hoje eu entendo que eu sofria violência doméstica. Uma outra hora eu vou contar dessa relação, que até porque agora nós estamos no agosto lilás, que agora é dia 8, tem o aniversário de 19 anos da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. E aí eu resolvi, eu sempre fui uma mulher muito desafio, né? Não deu certo, percebi que eu estava sofrendo, e aí eu me separei. E aí, o que fazer? Com 3 filhos pequenos, né? Porque até então eu trabalhava com ele numa empresa, saí sem rumo. Fazer o quê? Precisava fazer alguma coisa. Eu falei assim, preciso voltar a estudar. Aí eu cheguei em casa, eu tinha saído, acho que eu tinha ido trabalhar, e eu cheguei em casa, meu filho de 12 anos na época, meu filho mais velho, né? Falei para ele, estou pensando em estudar. E ele falou assim, estudar? No outro dia, eu só estava pensando, não disse para ele que eu ia voltar. No outro dia, ele vai na Escola Santa Ângela, aqui em Cotia, e me matricula na escola, no supletivo. E aí eu voltei a estudar, fazendo o supletivo. Terminei o supletivo, e falei, agora, vou para a faculdade. Eu gostei de voltar a estudar, era o que eu queria. Eu só não tive oportunidade quando era a época de estudar. Aí eu voltei, fiz o supletivo, aí eu falei assim, agora eu vou fazer a faculdade. Faculdade de quê? Eu sou uma pessoa, não sei se é por vocação no direito ou porque eu gosto de desafio. Eu falei assim, eu preciso escolher algo que me desafie. E aí eu escolhi o direito. Ah, muito bem. E dentro do direito, você escolheu, a gente viu, a área penal, é uma área muito complexa. Quais são os maiores desafios de lidar com uma área dessas tão complexa? Então, vem aí mais um desafio. Aí eu fui fazer faculdade, fui fazer estágio. Adivinha onde? Dentro de um presídio. Porque comigo tem que acontecer tudo, ou é tudo ou nada, ou é 8 ou 88. 80, o povo fala, comigo já vai 88. Aí eu fui fazer estágio dentro da penitenciária feminina. Aí eu vi a diferença ali, que ali era um desafio mesmo. Porque, assim, a pessoa que comete um crime, ela é abandonada.
Porque assim, quando ela comete um crime, ela já praticamente já é condenada pela sociedade, condenada, né? Eu falei assim, puxa vida, eu preciso ser alguém, eu não sou um super-herói, né? Mas eu vou ser o quê? Adorei. Falei assim, vou ser advogada criminalista, porque eu gosto de desafio. E é isso, fui advogada, fui para a área do direito penal, fiz a OAB em direito penal, hoje sou atuante no júri, sou uma das poucas mulheres que fazem o tribunal do júri, que adoro. Quando eu me coloco aquela capa, eu me sinto aí eu me sinto a super-heroína. É isso. Muito bem. Eu queria te parabenizar por essa história, essa parte da sua vida. A gente tem um projeto que o nome é Prepara em Seja, né? Aí a gente atende pessoas que estão muitos e muitos anos fora da escola, aí eles voltam, alguns querem novas oportunidades de emprego, outros querem fazer curso técnico e outros até faculdade, né? Muito legal. O apoio do seu filho também. Eu achei que você ia falar, não, meu filho não quer que eu vá estudar. E depois já veio, ele foi e me matriculou. Isso é muito bacana. É verdade, ele foi lá, me matriculou, chegou em casa e falou, mamãe, você precisa levar os documentos na escola. Eu falei, como assim? Imagina, tive que correr atrás. Ele falou assim, olha, e o diretor falou que segura a vaga até amanhã. Eu tive que correr, porque assim, no colégio onde eu estudava, que era na Zona Sul, né? Eu tinha pouco tempo que eu estava aqui em Cotia, aí eu tive que buscar histórico, tudo. Então, quer dizer, nunca é tarde. E isso eu já estava com, naquela época, eu tinha 31 anos quando eu voltei a estudar. E eu falei assim, preciso estudar, porque assim, não adianta você pensar assim, hoje, se você faz o ensino, termina o ensino médio, você precisa fazer uma faculdade. Se você faz uma faculdade, a pós-graduação, você precisa fazer pós-graduação, você tem que estar sempre estudando. E o começo de tudo é o estudo. E eu agradeço muito ao meu filho, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive. E eu vou te falar, e hoje eu sou advogada. E quando eu pensei em fazer direito, eu falei, será que eu estou preparada? O meu maior medo era a prova da OAB. Falei, gente, eu vou fazer direito. O povo falava tão assim da prova da OAB. Eu fiz a prova da OAB. Passei na prova da OAB por causa de um supletivo que eu fiz. Muito bem. Aqui em Cotia, você trabalha aqui em Cotia como advogada. Quais são as principais demandas que você recebe atualmente aqui de trabalhos em geral? Assim? Olha, hoje, por causa a gente tem um estatuto da OAB. E esse estatuto nos proíbe de falar, assim, de casos, então, eu não vou, né? Mas, assim, eu pego muito estupro, o pessoal já vai me criticar, mas é assim, quando a gente vai para a área, a gente não pode escolher o que você vai pegar. Então, eu pego homicídio, eu pego roubo, eu pego furto, o que aparecer, né? Aquilo que eu for contratada, eu vou atuar. Sem olhar o crime. Eu tenho que defender o que está dentro da lei, eu tenho que defender o meu cliente. Então, a gente não olha o crime. Eu não posso olhar o crime, o que ele cometeu. Às vezes, são coisas assim. Mas, assim, o meu emocional já está preparado para isso. Você enfrenta muitos desafios como mulher na área do direito, na própria OAB? Eu não sei se é do meu gênio, tenho um pouco de gênio forte. Então, eu sou assim, eu já chego... desafio. Como mulher, eu nunca tive, porque assim, naquele momento, quando eu estou... Assim, tanto é que você não tem, assim, advogado e advogada. Somos todos advogados. Então, quando eu exijo respeito. Então, eu não tenho problema nenhum, nunca tive problema em lugar nenhum. Já tive, assim... de chegar numa penitenciária e impor o meu respeito. Quando eu chego ali na delegacia, porque advogado criminalista, você não tem horário. Eu estou aqui com você. Se meu telefone tocar, eu tenho que sair. Quantas vezes de madrugada eu acordo com o telefone, doutora, fulano foi preso. Aí eu tenho que sair correndo de madrugada. Eu já deixei numa véspera de Natal. Estava fazendo a ceia na minha casa, com a casa cheia de gente. Olha, fulano foi preso. Eu tive que sair correndo para ir atender. Então, é isso. Então, eu não tenho nada assim para dizer em relação à mulher. Porque eu esqueço até que eu sou mulher. Falando em mulher, a gente sabe que
a nossa sociedade já evoluiu um pouco em relação à igualdade de gênero. A gente sabe que no passado recente, ou no passado mais distante, nós tivemos muitos problemas, uma desigualdade extremamente grande. Hoje nós já melhoramos um pouco, estamos longe do ideal, eu imagino, né? Mas houve uma melhora. E o que a gente precisaria fazer em termos de Brasil, por exemplo, em relação ao sistema jurídico, o que poderia ser feito para melhorar ou diminuir essa desigualdade de gênero? Olha, é que eu já falei, eu não me sinto desigual. Porque, assim, eu não me sinto mesmo e eu não vejo... em relação, a gente tem uma tabela da OAB, então não dá para poder falar. Cada um vai fazer o valor ali que vai receber. Então, na minha profissão, não existe desigualdade. Somos todos advogados, pelo menos... A OAB, ela trata todo mundo igual. Não tem, assim, diferença. Ou se eu chegar numa delegacia, é porque é mulher, porque é advogado. Se gritar comigo, eu vou gritar. Uhum. Então, o que eu peço para as mulheres é elas saberem se impor. Tem que se impor. Não tem, você tem que baixar porque eu sou mulher, porque vai... Não, nós estamos ali. Esquece que eu sou mulher. Esquece. Eu sou advogada. E aí, eu não tenho que me queixar nesse sentido, entendeu? Uhum. Eu não falo assim especificamente em relação ao seu trabalho, né, ou ao trabalho. Eu falo em termos de sociedade, a sociedade brasileira, assim, as mulheres conquistarem seu espaço e termos um sistema jurídico que de fato contribua para que isso aconteça de forma mais eficiente. Então, vou voltar novamente. Eu não vejo assim, porque... não sei se é porque eu não deixo brecha para isso. O que a mulher tem que fazer? Ela tem que se impor. Esse negócio de dizer, é que a gente tem... Não existe. No meu ponto de vista, né, eu não vejo. A gente luta, a mulher está lutando pelo direito dela para chegar. Então, na minha profissão, que nem você já falou, não é na sua, nas outras. Então, as mulheres precisam lutar e precisam cobrarem. Elas têm que se impor. Elas têm que dizer, sabe? Não é porque... eu tenho... no meu trabalho, eu não sou... Então, eu acredito que a mulher, quando ela começar a se impor... Porque se você pegar várias mulheres que a gente tem aqui no nosso município, eu não vejo diferença nenhuma das secretárias dos gabinetes, né, para os secretários. As mulheres, a partir do momento que as mulheres começarem a se impor e cobrar... Tá dentro de uma empresa, dizer assim, não é porque eu sou mulher que você tem que me desrespeitar. Então, eu não vejo diferença. Eu só vejo que falta a cobrança da mulher. Sim. A gente sabe também que você trabalha voluntária, né? Voluntários do Bem. Sim. É isso? Exatamente. Pode contar um pouco mais dessa experiência pra gente? O que é o Voluntários do Bem? Eu sou hoje vice-presidente da Abicor, que faz um trabalho como Voluntários do Bem com moradores em situações de rua, onde a gente entrega o alimento, a marmita para ele, né, o almoço, entrega o jantar. Eu não faço esse serviço, esse trabalho de entregar o almoço todos os dias porque eu trabalho. Então, eu tenho audiência. Então, a gente tem bastante pessoas como voluntárias que fazem esse trabalho entregando. Então, a cada 15 dias, 2 vezes por mês, levam eles na paróquia para cortar a unha, cortar o cabelo, dar banho. Então, o que eu fico mais naquele setor de arrecadar doações. A gente arrecada doações, as roupas. E aí eu vou até pedir o pessoal que está assistindo a gente aí, pessoal, principalmente os homens que não gostam de comprar roupa nova, doem roupa, principalmente masculina. Falta roupa masculina, porque eles precisam tomar banho, a cada 15 dias eles tomam banho, precisam trocarem de roupa. Peças íntimas, que são cueca, meia. Então, eles vão com aquela roupinha, eles deixam lá e a gente manda com a roupinha limpa, corta a unha, é isso. Esse é um trabalho dos Voluntários do Bem e muito mais, que fazem entregar cesta básica para quem necessita. Esse trabalho que a gente está aí. Esse trabalho está ligado ao Rotary Club ou não? E se não está, que tipo de ação o Rotary Club
faz também para atender a essa necessidade das mulheres em situação vulnerável? Esse trabalho, esse aqui é da instituição da Abicor, na qual acho que vocês já ouviram falar no Querubim. E se eu fosse vocês, eu convidava o Querubim para vir aqui para poder falar um pouquinho, que ele é o presidente. Então, é a Abicor, não tem nada a ver com o Rotary. Certo. O Rotary já é uma outra instituição, é uma instituição que nós somos mais de 1.200, são mais de 1.200.000 rotarianos pelo mundo inteiro, na qual a gente se reúne uma vez por semana. O pessoal costuma fazer a equiparação com a maçonaria, tá? A gente se reúne para a gente discutir sobre os problemas da comunidade, aonde o que está precisando, que nem na Covid, né? Lá na pandemia. Nós fizemos os testes, entregamos equipamentos, e a gente entrega cadeiras de rodas, os hospitais, se precisa de equipamento, o Rotary também entrega equipamento. É esse serviço que o Rotary faz, tá? Para servir a população. E também faz o empoderamento de mulheres. Faz um trabalho com o empoderamento de mulheres. Porque, assim, eu sou daquela seguinte maneira. É um posicionamento meu. Não quero que ninguém... Assim, não é você... dando ali, você dá um alimento, você precisa dar condições para aquela mulher, para ela ir à luta, para ela viver, para ela trabalhar e conseguir o alimento dela. Porque hoje você dá uma cesta básica, amanhã ela vai precisar daquela cesta básica novamente. Então, aí a gente volta lá no ensino. Você precisa dar condições àquela pessoa voltar a estudar, aquela pessoa ter condições de trabalhar. É isso. O Rotary é isso. Legal. Isso é muito legal, né? Porque se alinha bastante com o meu pensamento em particular, né? Eu trabalhava em uma empresa, eu lembro que na época de eleição chegou um colega meu do trabalho e falou: Ariel, você vai votar em quem? Aí eu falei: cara, ainda não sei em quem eu vou votar. Você, em quem que você vai votar? Aí ele falou: vou votar em fulano. Eu falei: sério, que legal. E por que você vai votar nele? Porque ele me deu uma cesta básica, eu tava precisando. E eu falei: pô, legal, ele te ajudou. E mês que vem ele vai te dar outra? Como vai funcionar? Aí ele: não, mês que vem ele não vai me dar outra. Eu falei: então ele realmente te ajudou ou solucionou um problema momentâneo seu e amanhã você vai estar tendo que encarar ele novamente, né? Aí foi onde até esse colega que me incentivou no projeto do Enseja, né? Porque ele não tinha terminado o ensino médio. Aí eu ajudei ele nos estudos para ele prestar a prova, ele passou. E aí ele conseguiu novas oportunidades de trabalho, né? Achei legal essa questão da continuidade. Exatamente. Está lá na Bíblia, que ele fala assim, ele dá a vara para você ir lá pescar. Então não adianta você dar uma cesta básica e amanhã a pessoa precisar novamente de uma cesta básica. Às vezes é humilhante para aquela pessoa. Se você der condições daquela pessoa ter um emprego e ela ir buscar, eu acredito que ela vai ser muito mais feliz. E quais seriam as maiores necessidades hoje? Acho que já levantamos a lebre aqui, né? Como se diz no ditado antigo, popular, que a educação talvez seja o princípio, o princípio, né? Mas o que mais a gente precisaria para poder dar essas condições para as pessoas em situação mais vulnerável, né? Para poder ela conseguir caminhar com suas próprias pernas e conseguir e não depender mais daquela ajuda momentânea e que vai passar, né? E que ela vai precisar de novo e não terá como suprir a longo prazo. Não é possível a gente viver só de ajudas momentâneas, né? Exatamente. Primeiro, que voltamos a falar, tudo começa com o ensino, a educação e, assim, emprego, né? Porque, assim, precisamos dar espaço para essas pessoas, para elas trabalharem. Aí a gente não quer aqui criticar o governo, não quero criticar nada, porque, assim, aí eu vou entrar no mérito da pessoa, de repente, ficar em casa recebendo um auxílio do governo, aquele auxílio
vai terminar aquele auxílio e a pessoa, a gente aí fica naquela dependência. Será que o ano que vem, ou daqui a 4 anos, se ele não ganhar, será que eu vou ter esse auxílio? Não é muito mais fácil a gente alfabetizar essas pessoas ou colocar, porque hoje a gente tem assim, temos vários lugares que podem ensinar a ser manicure, a ser cabeleireira, a dar uma dignidade para essas pessoas, elas buscarem uma profissão para poder buscar o que é digno para ela, que é um emprego, e ela levar o pão dela sem precisar ficar... As pessoas falam assim, ela sobrevive de uma renda do governo. Então, para mim, é profissionalizar essas pessoas. Pelo que a gente está vendo, você é uma mulher multifacetada, né? Tem várias faces. E outra dessas faces é a apresentadora do programa Sem Censura, né? O que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O que te motivou a ir para a comunicação também? Engraçado. Eu se me ver hoje assim falar assim, eu antigamente nem abria a boca. Eu era tímida para abrir a boca, né? E aí, de repente, eu acho que foi até por causa do direito mesmo e ter que enfrentar várias coisas que eu já enfrentei na minha vida para chegar onde eu estou. Já passei por várias coisas e a comunicação veio do nada também. Eu fui convidada para dar uma entrevista na rádio e eu fui dar a entrevista para o xerife do consumidor. E do nada veio o convite depois da entrevista, no outro dia recebi, você não quer fazer um programa? Eu falei, gente... Eu não tenho. Eu com essa voz, como que eu vou fazer um programa de rádio? Eu não tenho nada, eu não sei nem como começar, o que eu vou fazer? E, de repente, estava lá eu já entrevistando, convidando as autoridades, convidando profissionais, levando informação, porque a rádio é isso, a rádio é a voz da população, a gente leva a voz, a gente leva a informação. Então, quando a gente, que nem eu estou aqui, eu estou incentivando as pessoas, dizendo, olha, você é capaz, vai em busca, entendeu? Não tenha medo, não tenha vergonha. Principalmente assim, mas eu já estou numa certa... Não tenho, eu também tive essa vergonha. Eu falei, imagina, eu vou chegar na escola com essa idade, como eu vou fazer? Entendeu? Então, a rádio, a gente aqui, o comunicador, a gente dá essa oportunidade de levar informação para as pessoas. E o meu programa, o programa Sem Censura é isso. A gente convida as pessoas, lá eu levo psicólogos, eu levo médicos, eu levo professores, eu levo as autoridades, eu levo todo mundo. Tem informação para levar, tem conteúdo para levar. O importante é isso, manter a população informada. Então, o programa Sem Censura, além de levar os convidados, a gente também leva as notícias, a gente faz as brincadeiras, é isso. E aí eu me tornei uma comunicadora. Eu já estou há 6 anos, vai fazer 7 anos que eu estou com o programa Sem Censura, graças a Deus. Que bom, né? E depois desse tempo todo, já 6 anos, né, nessa atividade, que tipo de impacto você percebe assim, que esse programa tem para a nossa cidade, assim, que você acha, nossa, legal, isso aqui é uma contribuição nossa para a sociedade, para a cidade de Cotia? É informação. É informação aí que nem assim, às vezes eu vou nos lugares e as pessoas falam, é a doutora Jo, olha, eu acompanho o seu programa. E aí o pessoal fala, olha, leva fulano lá no seu programa que a gente quer ouvir essa pessoa falando. Então é isso, eles esperam aquele momento para receber informação. Porque assim, pra gente, que a gente tá a gente consegue chegar perto de um vereador, não é que eles sejam, mas a gente consegue chegar perto de um deputado, mas a população tem um pouco mais de receio. E o programa, ele leva essa informação, ela leva essa pessoa e eles, sabe, ali é a hora que eles participam também, eles também colocam as suas opiniões. O programa Sem Censura é isso, deixa eles colocarem as opiniões deles. Então, é a hora que eles fazem as perguntas, que a gente faz as brincadeiras. Então, o programa Sem Censura, hoje, na cidade, né, e vou até cortar um pouquinho, um dia eu fui numa entrevista, fui entrevistada por uma outra. Aí ela falou assim, eu fui fazer meu podcast, eu fui assistir o seu programa para ter uma base. Eu falei, puxa vida, que legal eu ser a base de alguém
pegar uma pessoa que lá atrás falou assim, meu Deus, como que eu vou fazer um programa se eu não sei nem, né, com essa voz? E hoje as pessoas pegam ali o meu programa para poder ter uma base para fazer o podcast dela. Eu acho super importante. Legal. Teve algum convidado assim que marcou, que você falou, nossa, esse episódio do programa foi show? Olha, todos os convidados do meu programa, eu sempre digo, porque o meu programa eu sempre falo, é fogo no parquinho. Então, eu já levo aquele convidado que vai ser fogo no parquinho. Eu tive um que eu falei assim, acho que ele não vou citar o nome aqui dele, mas ele me deu uma audiência, né? Ele levou, naquele dia nós tivemos mais de 2.000 pessoas ali assistindo ele, e eu achei que ele nem ia dar tanta audiência. E já tive também, assim, de frente comigo, assim, e aí eu falava assim, meu Deus, e agora? A pessoa não fala. Ela só falava assim, fazia a pergunta para ela, sim, não, sim, não. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu saio dessa? E ela terminou isso. Então, tem uns que falam bastante, que a gente não consegue, que nem eu aqui, falo demais, né? E tem uns que não, a gente tenta tirar, a gente sabe que aquele convidado, ele tem conteúdo. Ele está ali porque ele tem conteúdo. Só que ela chegou, ela travou. E aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço para tirar alguma informação dela? É isso. A gente sabe que a comunicação, ela é importantíssima para a gente, para a sociedade, para a vida como um todo. E para promover a cidadania, a justiça, o que você acha que a comunicação contribui como sendo um papel importante para promover isso para nós, para as pessoas, para o cidadão de modo geral? Então, a comunicação é importante para levar a informação e levar, que nem o meu programa, que nem o programa de vocês, a gente levar a informação tipo... Eu levo muitos advogados, no qual eles falam de direito do trabalho, eles falam do direito e as obrigações. Eu levo mulheres também para poder falar sobre o direito e as obrigações, porque quando a gente fala em direito, você tem que saber que você tem obrigação, né? E a rádio, as mídias, levar... Se não fosse a comunicação, como que você ficaria sabendo do que está acontecendo no mundo? Só que tem que ser uma mídia séria. Não adianta você ficar levando mentira. Você tem que levar a verdade. O povo tem que estar sabendo da verdade. E a gente não pode ter ser censurado, falar, porque está na Constituição. A gente tem o direito de falar, tem o direito de pensar e tem o direito de se manifestar. E a comunicação é isso, levar para o povo o que está acontecendo. E aqui em Cotia, a rádio, ela leva essa informação. Olha, na Raposo Tavares está acontecendo uma manifestação. Olha, tem trânsito. Então, nós, os comunicadores, nós temos esse papel de levar a informação. Vamos lá. Eu achei muito legal você falando da rádio, da proximidade que vocês têm com... Proximidade não, acesso mais fácil, né? A vereadores, a deputados, políticos em si. Só não o prefeito. Só não. Aquele ali ninguém tem acesso. Você não fala isso não, que ele vai bloquear o programa também, tá? Não brinca. É brincadeira, formiga. Vamos supor, algum cidadão tem alguma pergunta, tá ouvindo a rádio, tem interesse no convidado, eles podem mandar pergunta ao vivo para vocês lá? Sim, porque o nosso programa é ao vivo. Então, eles mandam na hora as perguntas. Não dá nem para fazer peneira. Aí é sem censura mesmo. É sem censura. E quando a pessoa senta lá, eu já digo, olha, aqui é sem censura. Você pode falar e aí a pessoa que está lá, ela vai também perguntar. Então, eu deixo eles muito bem à vontade a fazerem pergunta, porque o programa é feito para o povo, né? Então, não tem censura. Legal. Teve alguma pergunta, alguma coisa assim que alguma pessoa fez e o vereador teve realmente um impacto significativo? Eles falaram, olha, a gente tem que atender, e teve uma mudança real mesmo? Que eu me recorde, porque assim, hoje, assim... Ou eles vão lá e falam, não, a gente vai fazer, vai olhar, e depois... Então, enrolei
enrolation, né? Às vezes eles dão enrolation ali, porque assim, as perguntas são mais... eu não me recordo de uma pergunta que foi feita assim, que deixou o vereador de calça curta, né? Já teve... É que são tantos episódios. Então, teve assim agora, pouco tempo, teve um debate, quase foi um debate, da esquerda com a direita, porque o Lincoln ele esteve no meu programa e ele é da direita. E teve alguém da esquerda, então houve aquele, né? Mas aí deu um contorno, a situação, o Lincoln saiu bem, a outra pessoa, entendeu? Porque assim, que nem sexta-feira, já convido a todo mundo para assistir o programa Sem Censura. Quem não puder assistir pelo YouTube, pode acompanhar pela 87.5. A gente vai levar o Frota. Então, eu estou recebendo muitas. Então, vai ser um programa que vai ser bem polêmico. E aí, a gente tenta ali, né? Nós não tem... Como é ao vivo, não dá para fazer corte. Vai direto para o YouTube. Não tem como fazer corte. Então, eu não sei o que vai sair na hora. Às vezes tem alguma pergunta e aí acaba passando as perguntas ali. Às vezes você vê que vai deixar muita pessoa... Porque você não vai convidar uma pessoa para a pessoa ser esculachado, ser... Não é isso que você... A gente não leva um convidado para ele ser maltratado. A gente leva o convidado para que, a partir do momento que ele se dispõe aí, que ele tem todo o respeito ao programa, a gente também tem que respeitar. Então, jamais a gente vai deixar ele se complicar com as perguntas dos ouvintes. Sim. Isso é importante, né? A gente está num programa, numa situação, e a comunicação tem que ser livre, aberta, né? Agora, falando na nossa cidade, Cotia, o que você acha que precisa ser feito para a gente melhorar o acesso à cidadania na nossa cidade, para que as pessoas fossem mais ouvidas e que a gente atendesse melhor a necessidade do povo, da cidade? Dar voz ao povo. Para o povo, você tem que dar voz ao povo, que nem você vai na Câmara Municipal, você senta ali, eles só convidam, só conversam com quem eles não dão voz ao povo. Teria que dar voz ao povo, receber o povo, saber das dificuldades que o povo passa. A gente chega ali, aí só os amiguinhos deles que vão para dentro de uma salinha lá, que a gente não sabe qual é a salinha, deve ser a salinha do café, mas só os amigos, né? Então, para praticar isso, eu acho que a Câmara deveria ter um pouco mais de espaço e ter mais um respeito com a população. Que quando a população vai lá e quer falar, elas são... Não é... Teve eu não sei, teve uma sessão na qual, acho que foi dos professores, que os professores foram reivindicar e foram calados. Tem que dar voz ao povo. A tribuna tem que estar ali também para o povo se comunicar, dizer, mas não ser censurado. E aí eu vejo que, às vezes, na própria Câmara, que é a casa do cidadão, que é a casa da cidadania, é feita um bloqueio ali. Na verdade, o cidadão não tem acesso à sua própria casa. Não tem voz, entendeu? Ali só quem... Aí falam lá só os vereadores. Tinha que deixar a tribuna para o povo também falar. O povo tem que reivindicar, dizer o que está precisando. Aí você chega lá na casa, você senta ali, já é apertadinho. Aí alguns ficam... E aí, quando começa, aí fala, está tumultuando. E aí já começa a vir o segurança, entendeu? Então, quer dizer, a gente não tem voz. É interessante você falar isso a gente acabou gerando um debate lá, né? Direita e esquerda, e fulano se saiu bem... recentemente, essa semana, né? Aqui a gente teve a manifestação contra o pedágio também, né? E a gente teve muitos políticos de Cotia que não se posicionaram a favor, né? Teve um que eu vi falando, inclusive, ele pede pro vereador que você votou, que eu não sou desse bairro aí. Aí o que você pensa sobre essas... É uma coisa também que eu critico muito, esse negócio de vereador ter bairro. Vereador é para a cidade inteira.
Não existe esse, eu tenho o meu bairro, vou lutar pelo meu bairro. Não, ele é da cidade. Quando ele não é vereador do Parque Alexandre, do Parque Miguel Mirizola, do Parque do Sandra, sei lá, do Turiguara. Ele é vereador da cidade. Não existe isso de, eu sou vereador de tal lugar. Se você não vota... Não interessa, você está lá, é para a população. É para fiscalizar, né? O vereador é para fiscalizar. Então, ele é para atender a população, independente de que bairro ele é. Agora, você não votou em mim porque você mora não sei aonde, eu sou do Parque... Não, você é vereador. Eu acho isso uma hipocrisia quando o vereador fala isso. Né? É dividido por bairros. Não é dividido. Porque assim, então quer dizer, o vereador que eu votei que não ganhou, então quer dizer que eu não vou ter voz. Né? Aí vai falar para mim, você não votou em mim, quem você votou? Porque o voto é secreto. Você nem sabe se se você está ali mesmo, se foi o teu bairro que te elegeu. Né? Hoje a gente tá dividido em subprefeituras, né? Aí eu acho legal você ir fazer a reclamação, mas o povo precisa saber quem são os representantes das subprefeituras. Para o povo não precisar ir na Câmara e o vereador ficar escondido. Eu vou até contar uma coisa aqui, se vocês me permitem. Por favor. Eu tenho a boca grande. Uma vez eu fui representando a OAB, e aí eu estava procurando, lógico, eu não sou louca de citar o nome do vereador. Fui lá procurar um vereador, e eu não conhecia esse vereador, né? E eu só entrei lá porque estava representando a OAB. E aí eu citei, aí o vereador não estava se escondendo? Né? E ele com um chapéu, com um bonezinho, se escondendo, quer dizer, se esconde do povo. Se esconde por que se esconder do povo? Na hora que você pede o voto, você põe a sua cara. Agora, na hora que o povo vai te cobrar, você se esconde. Aí, depois que eu consegui, aí ele soube que eu era da OAB, tudo, aí ele veio, me cumprimentou, eu falei, Ele falou, não, eu estava me escondendo, pensei que era oficial de justiça. Pelo amor de Deus. Então, é vergonhoso. Né? Eu acho que se ele assistir, ele vai saber que foi ele. Eu te fiz essa pergunta porque, meu ponto de vista, né? Eu acho que antes a gente tinha uma briga, uma disputa por votos, né? O político ele tentava conquistar o seu voto. Hoje a gente tem uma briga por ideologias. Que tem da direita, da esquerda. Aí para mim foi marcante isso do pedágio, porque se alinhou muito, mesmo o pedágio sendo prejudicial para toda a população de Cotia, tinha políticos, vereadores locais que falavam que não, eu não vou brigar por isso, como se não fosse afetar todos, mas no fim das contas ele estava só escondendo a ideologia política dele, o ponto de vista dele. Eu acho, esse negócio do Brasil estar dividido, eu acho muito triste isso. Não gostar do Lula é uma coisa, mas a gente tem que respeitar. Ele é o presidente, tá? O Bolsonaro já esteve ali na presidência, a gente teve que respeitar. Teve toda... sabe? Então, tá faltando respeito. Assim, não sei por que essa divisão, mas a gente nunca teve essa divisão no nosso país. E hoje a gente tem uma divisão. O povo brigando entre eles mesmos por causa de divisão. O cara ganhou... Né? O presidente, ele está lá como presidente, ele tem que fazer para todo mundo, indiferente se é da direita, se é da esquerda. A gente tem que apoiar porque assim, torcer para o nosso país, porque se der errado, é o nosso país. Quem sofre somos nós. Independente, é que nem você está acabando de falar, é um pedágio que vai fazer mal para toda a população, principalmente para quem trabalha em Vargem Grande, ou mora em Vargem Grande, tem que atravessar ali e vai pagar pedágio todo dia. Então, é uma luta que todos têm que fazer, independente se é direita ou esquerda. Independente se eu votei em você ou não votei em você. Você está ali para servir a população. Para servir, porque assim, ser representante, porque assim, se eu pudesse ir lá, se a população pudesse ir lá, não precisava de você como vereador. A gente ia lá e ia fazia. Eu não ia precisar ter um representante. É que nem eu sou advogada, quando você me contrata, eu estou te representando. Eu tenho que ir lá fazer, porque se você não precisasse de alguém para te representar, você mesmo lá faria. Então, eu não gosto dessa divisão. Não acho legal. Eu tenho, de não gostar é uma coisa, mas a gente tem que saber respeitar. Uhum.
Você fala em divisão, em bairrismo, o vereador desse bairro, daquele... Eu não sei nem por que eu me meti na política. Não. Eu não vim preparada para falar de política. Não, mas vamos falar mas tudo gira em da torno. Questão assim, da estrutura política do país. Então, vamos pegar, por exemplo, né, na eleição nós vivemos um momento em que, vamos supor, nós três aqui somos candidatos, cada um defende uma pauta e um de nós vai ser eleito. Né? Uma vez que um de nós vai ser eleito, esse um de nós que for eleito vai ser eleito para governar, se for o executivo, ou para legislar, em causa não dos seus eleitores, dos meus eleitores ou dos seus, mas de toda a população. Exato. Então, passou o momento da eleição, eu não sou mais o candidato eleito, né? Agora eu sou o administrador ou eu sou o legislador, mas não especificamente dos meus eleitores, de toda a sociedade. E agora vem a pergunta: o que precisaríamos fazer para a nossa sociedade para que a gente tivesse uma visão mais clara sobre isso e que a gente pudesse entender de que o prefeito, o vereador, o presidente, o deputado não devem governar para aquele que votou nele, mas que deve governar para toda a sociedade, né? Mas aí já não... Aí você está falando o que a população tem que fazer? Não, o que nós precisaríamos para que a população e os próprios governantes, né, muitas vezes, entendessem que ele precisa governar para toda a sociedade, e que não para aquele que votou nele. Então, eu vou fazer um benefício lá no meu bairro, porque é lá no meu bairro que eu tenho voto, né? Mas não estou pensando no coletivo da cidade, estou pensando naquele que votou em mim e, de repente, na próxima eleição, a qual eu pretendo me candidatar, né, e pretendo ter novamente aqueles votos. Então, parece que a gente não está governando para a cidade, está governando para si próprio, né? Então, o vereador, ele dependendo eu não sei, não entendo, porque eu nunca fui candidata, também não pretendo ser, nem penso em política, não sei nem por que eu estou abrindo a boca, porque assim, nosso mundo é política e eu sou muito, eu acabo sendo crítica nessa situação, né? Eu acho que eu acho que quem tem que cobrar aí seria o próprio município, o próprio estado cobrar, sentar com o vereador e falar: olha, você foi eleito para você administrar para um todo. Porque imagina, hoje nós temos o prefeito, ele só um voto de um bairro, ele não ia ser eleito, ele teve que ter vários votos. Então, ele tem que... né? E os vereadores também, eles quando eles vão fazer a propaganda deles lá, sei lá como que chama, cobrar, e aí eles acredito que eles devem ter um mapinha lá e falar assim: aqui tem tantos votos, correr atrás daqueles votos, né? E para ele ser eleito. Eu não sei como funciona, não tenho nem... Eu vou ter, qualquer hora, vou sentar e para eles me explicarem por que essa divisão, né? Porque, assim, hoje, aquela pessoa que não votou em você, mas daqui a 4 anos ela pode votar em você. Porque você hoje, como vereador, depois você pode querer ser prefeito, você pode querer ser um deputado, você pode ser, entendeu? Você vai precisar daquele voto que você hoje está dizendo, tá dizendo que não votou em você. Eu vou dizer nas eleições da OAB. Olha, eu aqui, né? Eu sei que alguém vai vir aqui, né? E hoje eu pertenço eu não estou nas comissões daqui da nossa subseção exatamente por causa de oposição, porque eu sempre fui oposição, entendeu? Eu gosto de estar na oposição porque eu acho que é interessante, não adianta, né? E eu fui oposição. E aí, a partir do momento que eu fui oposição, eu não sou muito bem-vinda na minha casa, que é a casa do advogado. E eu tenho que hoje ser da comissão da seccional, porque a minha casa, eu era da comissão, várias comissões, principalmente da ação social, naquela que nós ajudamos muito o Rio Grande do Sul, né? Sul. Eu peguei muitas doações, muitas coisas. Só que a partir do momento que eu fui oposição,
A própria casa me rejeitou. Me retirou das comissões. Porque terminou as eleições. Quem ganhou, parabéns. Ótimo. Entendeu? Traz aquela pessoa para você. E não afasta aquela pessoa. Então, quer dizer, afastou por quê? Acha que eu, de repente, levo risco para uma nova eleição? Entendeu? Ou porque tiramos voto. Não é isso. A gente tem que conquistar. Você não teve aquele voto, mas você pode ter aquele voto futuramente. Então, eu acho que falta um pouco abrir a mente das pessoas, entendeu? Eu sei que alguém vai assistir isso daí, entendeu? Mas é isso, não é só dentro da minha própria profissão, dentro da própria casa da OAB, existe isso também. Vocês não sabem o inferno que é no tempo de eleição, é igual as eleições que tem aí dentro da casa. E aí termina, você acaba tendo briga, confusão de bobeira. Porque terminou, gente. Vamos todo mundo dar as mãos e vamos lutar pela categoria, vamos lutar pelo nosso município, vamos lutar pelo povo, porque a gente está aí, porque o advogado, ele luta pelo povo, né? O vereador tem que lutar pelo povo. Teve um vereador aqui que hoje eles estão muito com esse negócio de YouTube. Hoje é tudo YouTube, é tudo, sabe? São mais artistas do que funcionário público. Então, tudo é videozinho. Vai comer um arroz e feijão, tá lá filmando. Olha, tá com filho no céu. Tudo, entendeu? Então, eu tinha um vereador que tudo que ele ia fazer, queimava uma lâmpada da rua, ele ia lá. Olha, tá aqui a lâmpada. Falei, puxa vida, você agora é funcionário, em vez de vereador, você é funcionário da Enel. Aí ele mandou no meu Facebook, você mandou. Eu falei, o vereador, em vez de se preocupar, está se preocupando em ficar fazendo filmagem. Vai trabalhar, pelo amor de Deus. Entendeu? Depois mostra seu serviço, é importante. Mas não precisa tudo ficar filmando, gente. Pelo amor de Deus, o nosso prefeito... eu não posso falar, né? Fica à vontade. Por mim, você pode... O nosso prefeito pega um ônibus, eu quero ver ele acordar de manhãzinha e pegar um ônibus lotado. Agora, pegar um ônibus vazio e dizer que está dentro de um ônibus com a população é fácil, entendeu? Tudo filma. Hoje ele está até mais, assim, escondidinho, né? Mas, quando ele começou ali, era tudo filmagem, e os vereadores é tudo filmagem. Eu quero ver trabalhar de verdade. Eu quero ver atender a população. Atende a população. Eu quero ver você pegar o povo e perguntar assim, e aí o vereador? Não, eu fui lá na Câmara, o vereador me atendeu. Nossa, o prefeito é gente boa, o prefeito fez isso. Olha, tem um buraco na minha rua, eu liguei, eu pedi para... Na outro dia já foram lá arrumar. É isso, mostrar serviço. Agora, ficar dando uma de artista é complicado. Você falou tanta coisa boa agora que eu não sei nem de onde puxar a pergunta. Desculpa, eu falo demais. Tô aqui pensando, mas eu achei muito, muito legal a relação que você fez com a OAB, com a política regional aqui, porque é uma coisa que a gente enxerga, né? As pessoas acabaram de entrar, mas em vez de trabalhar, estão pensando já na próxima eleição, que eu acho que é o que aconteceu com o Formiga, né? Era o prefeito TikToker fazendo muito videozinho, aí começou a receber muitas críticas, ele parou de fazer os videozinhos deles também. Aí a gente vê isso nos vereadores, né? Que nem você falou, troca uma lâmpada, estão lá filmando, né? Aí o que acontece eles sabem se aproveitar muito bem dessas possibilidades que a internet, que a rede social fornece, né? Porque eles colocam... Numa semana vão colocar 50 vídeos deles fazendo alguma coisa. Mesmo sendo coisas pequenas, para a população faz parecer que eles trabalham muito, né? Não é? Igual a manifestação que teve. A manifestação que teve só tinha vereador com telefone fazendo, entendeu? Fazendo videozinho. É um monte de gente. Eu falei assim, nossa, me parece que tinha 200, não sei quantas pessoas estavam ali Mas, assim, pelo tanto de vídeo que foi, eu acho que estava a população toda. Porque era só vídeo. Estamos aqui, não sei... Gente, a gente quer trabalho. Entendeu? Videozinho é legal, às vezes, mas tudo que você vai fazer é videozinho. O vereador hoje é tudo TikTok mesmo. Entendeu? É tudo videozinho. Vai ali, olha, eu tô aqui, já abre a câmera. Pô, e a privacidade?
Entendeu? Vai entregar uma cesta básica, mete um videozinho, vai fazer, entendeu? É complicado. Tem um cara aqui em Cotia que eu não suporto nem ouvir o nome, nem... Não é. Você fala assim, eu trabalho com ação social já faz muito tempo, que você não vai me ver aí, entendeu? As pessoas sabem que eu faço, mas sabe pelo meu trabalho, e não porque que eu fico ali fazendo videozinho, entendeu? Teve uma pessoa que, inclusive, eu falei assim, mostrar a pessoa doente, a pessoa não sei o quê. Gente... Você não tem que fazer videozinho, mostrar, você tem que procurar a solução. Aí vem me procurar, precisa de dinheiro, precisa fazer Pix. Eu falei assim, não, aqui é simples. Eu dou a minha mão de obra como advogada. Aqui eu vou entrar com mandado de segurança, pedindo uma solução. Pergunta se quis. Não quis. Então, quer dizer, você não quer a solução, você quer se amostrar. Não, essas coisas eu não concordo. A comunicação, ela é importante. Obviamente que... todo mundo vai querer fazer a sua propaganda, sim, né? A propaganda é a alma do negócio. Eu estou aqui por causa de propaganda. Parece que a gente está exagerando, né? Parece que a gente está exagerando, né? E esquecemos de fazer aquilo que tínhamos que fazer e vivemos de fazer propaganda, né? Então, como é que a gente poderia pensar, como é que o povo poderia diferenciar aquilo que é só propaganda e daquilo que é uma propaganda de um trabalho de fato executado dentro da cidade, né? O que você acha que... Aí vai do povo analisar cada situação. Se assistir aquele vídeo e realmente ver qual é a importância daquilo ali. Porque, assim, é importante trocar uma lâmpada? É importante. Mas é um serviço de quem? Você tem que cobrar a Enel. Que é um serviço... Não precisa você fazer um videozinho. Você vai entregar uma cesta básica, você vai precisar... Entendeu? Você sabe o que você fez. Aquela pessoa que você entregou a cesta básica, ela vai ser muito agradecida a você. Então, na hora do voto, ela vai votar em você. Não precisa você ficar se amostrando. Então, eu acho que a população tem que começar a separar. Saber se realmente aquele vereador, se aquela pessoa realmente que está fazendo videozinho, se realmente ela está fazendo algo. Porque se aquilo que ela está fazendo, qualquer pessoa pode fazer também. Né? Nós temos, hoje, que nem eu falei, eu acho, tanto videozinho, que eu não sei mais se o que é verdade, o que não é verdade. Você fala assim, nossa, qual é a relevância desse vídeo? Qual é a relevância disso daí para a população? Então, a população precisa estar com a mente aberta e verificar realmente se você quer um TikToker como teu vereador te representando, ou se você quer um vereador de verdade ali buscando, fazendo ofício. Porque o vereador ele não tem muita coisa muito... Ele tem que fiscalizar. Ele tem que... Olha, você receber a população lá, precisa fazer um ofício e falar assim, olha, eu fiz o ofício e dar resposta para aquela população, entendeu? Agora, que nem assim, eles entram pensando que daqui a 4 anos eles querem manter ali, porque perdeu o cargo, né? Eu não sei nem quanto eles estão ganhando hoje, se é 16 mil reais, não sei. Você tem você tem aí um salário de 16 mil. Daqui a 4 anos você vai falar, puxa vida, já pensou daqui a 4 anos eu perder essa mamata? Né? Porque a gente sabe. Então, mas eles, dentro desses 4 anos, ele tem que pensar assim, eu vou mostrar serviço, eu vou mostrar na população. O bairro está precisando, eu vou lá, a população precisa me ver. Olha, o vereador esteve lá no bairro. O vereador está buscando. E não ficar só em videozinho. Videozinho, todo mundo faz um videozinho. Você vê quantos... Até o corredor lá. Você viu o corredor? Eu fico pensando agora, será que eu vou para academia? Tomando um corote? Eu posso correr. É corote lugar, que fala? Você viu? Pelo que eu entendi, nós precisamos de mais profundidade. Precisamos ver a história, acompanhar um processo histórico. Exato. Não ficarem nos apegando a momentos específicos, Exato, isolados, mas avaliar a questão de uma forma mais ampla para conseguir enxergar melhor. Talvez seja isso, né? Exatamente. E não é você ficar vendo ali... assim, você assiste novelas, né? É novela. Então, quer dizer, você assiste um videozinho, um vídeo é feito em pouco tempo ali, que nem se você quiser cortar, você vai colocar, entendeu? Você tem que ver realmente o que aquele vereador está fazendo pelo teu bairro. Se ele vai no teu bairro, se ele te atende, se ele faz algo por você. Videozinho todo mundo faz hoje em dia. Todo dia, e dependendo do videozinho, história, né?
Verdade. Você é moradora de Cotia há quanto tempo? Há 30 anos. 30 anos? 30 anos. E quais são as principais mudanças que você vê em Cotia nesse Você todo esse sabia tempo que aí? eu nunca liguei muito assim pra né? Eu não quero nem citar muito. Eu vi assim, quando eu vim pra cá, para Cotia, eu vim em 1990, que a gente tinha uma empresa aqui. Então, eu vim para a empresa e depois para minha casa, que eu morava lá na Zona Norte, na Freguesia do Ó. Então, né? Aí, quando eu vim morar aqui, eu acho que eu vivia tão ocupada, porque eu morava e trabalhava lá na Penitenciária Feminina de Santana. Então, quase não vivia aqui. Eu comecei depois, quando eu comecei a advogar, que eu comecei a ver, mas aí já foi, eu nem sei muito, eu não tinha muito ligação com esse negócio de prefeito, quem era prefeito, aí quando eu comecei a advogar, que eu comecei a perceber. Mas aí já estava o ex-prefeito. E eu vi uma mudança, mesmo que o povo fala, porque acho que o que ele pecou, olha eu falando, o que ele pecou foi nos últimos anos que ele acho que ele já estava cansado e acabou abandonando as obras ali. Mas eu vi algumas coisas. Eu vi ali crescer a cidade. Que nem quando eu vim para cá, a Raposo Tavares não tinha, era faixa única, né? Não tinha aquele como que chama? Aquele murozinho lá. É murozinho que chama? Sei lá. Não tinha divisão. Não tinha iluminação. As ruas, a maioria não eram asfaltadas. Então, Cotia cresceu bem. E não tinha esse trânsito, todo esse trânsito que tem hoje. Porque a população veio para cá porque era uma cidade mais pacata, uma cidade mais tranquila. Uma cidade que a gente morava aqui e trabalhava em São Paulo. E hoje o pessoal, para não ficar indo para São Paulo, então hoje tem mais empregos aqui, pelo que eu vejo. Né? E, assim, muito mais moradias. Então, cresceu muito, desenvolveu muito. Só que ela desenvolveu, num tal sentido, mais moradores, só que, assim, faltam escolas. Porque se você faz um condomínio, você precisa pensar que aquele condomínio vai morar quantas pessoas? Vai precisar de uma escola, vai precisar de hospitais. Eu não vi crescer hospitais, eu não vi fazerem hospitais. A gente tem um hospital que ele era excelente. Que eu não procurava, eu ia direto no hospital de Cotia. Hoje a gente não é mais atendido lá, né? E lá você já saía com os exames. Então, isso, para mim, deu uma retroativa, né? Mas, assim, em outros aspectos, a cidade cresceu bastante. Nós teríamos aí bastante assunto, né? E bastante, olhando para o nosso tempo aqui, já estamos aí nos encaminhando para os momentos finais. É isso aí, né? Sim. Então, o que você gostaria de falar, deixar uma mensagem para a gente aqui, para o povo de Cotia, para as mulheres, para Prefeito, cadê? para o cidadão de Cotia, o que você pode dizer de mensagem de estímulo, de motivação para que a gente continue na cidade, gostando mais da cidade e podendo viver aqui mais muitos anos. Olha, gente, Cotia é maravilhosa. É uma cidade maravilhosa. Por mais que tenha os problemas, todas as cidades têm problemas, né? E Cotia é maravilhosa. Eu amo essa cidade de coração mesmo. E, assim, vamos cuidar mais da nossa cidade, vamos, assim, observar mais na hora do nosso voto, tomar cuidado em quem a gente vai votar, não ficar, esse negócio de videozinho, que nem a gente, vai mais a sério, procura saber quem é o vereador, o que ele fez, dentro desses 4 anos, o que ele fez para a cidade, né? E se realmente, se só tapar um buraco, se vale a pena um voto, o que precisa. E aproveitando que nós estamos no agosto lilás, que é a lei de violência doméstica, eu falo para as mulheres, estou aqui, sofri violência doméstica, não parei, não aceitei. Porque, assim, a gente não é por causa de um prato de comida, por causa de um teto. Você pode ir à luta e você pode conquistar e você pode vencer, entendeu? Eu venci. Hoje eu tenho 5 filhos, todos eles formados, entendeu? Formei sozinha, com muita luta. Eu tenho 4 meninos, tenho 2 advogados na família, tenho um administrador, tenho uma que é dentista e um contador. Entendeu? Então, quer dizer, se eu tivesse cruzado o meu braço, aceitado a minha situação,
será que hoje eu estaria aqui? Então, não aceite a situação. Vai lá e faça. E, não terminou o estudo? Termine, não é vergonha. Bem, muito bem. Onde o pessoal pode te encontrar? Rede social, o programa Sem Censura? Onde... Pode me encontrar pelo Facebook, só colocar lá assim, Jô Silva, já vai achar eu lá. Pode mandar mensagem. Eu estou lá no Instagram também, @SilvaReisJô. E o programa Sem Censura tem o YouTube, que é só procurar. Programa Sem Censuras, que vocês também vão encontrar. Vai lá, me encontra, batemos um papo. Quiser ir num programa visitar, pode visitar. Estou de portas abertas. Show. Galera, não vamos esquecer de seguir, compartilhar, dar o like, tá? No Instagram a gente tá como Além das Páginas 23. No YouTube somos o Além das Páginas Podcast. É isso, obrigado, hein? Ai, gente, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Muito obrigada, adorei estar aqui. Foi assim, bem, né? Entrei no assunto que não é, né? Eu vim aqui, olha, gente, eu me preparando para falar e acabei falando de política, mas política é tudo. Se a gente tem que respirar política e falar sobre política, porque a nossa vida é uma política. Exatamente. Obrigada, viu, gente? De Obrigado. coração. Que agradece, Adorei. obrigado. Perdão.